Olá, Ibelinos, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Viviane, eu sou natural de Araxá, aí pertinho de vocês, 100 quilômetros de Patrocínio. E hoje eu vim compartilhar com vocês um pouco da experiência que eu tenho tido com o Senhor e como evangelista, líder do departamento infantil. Vou começar do começo. Como foi a minha infância? É a primeira pergunta que a professora Nancy me enviou. Minha infância foi uma infância até bem legal, embora desde pequena eu tinha comigo algo que me fazia ser uma criança triste. Eu achava que os meus pais não me amavam, era uma criança tímida, vivia escondida, se chegasse alguém em casa, eu ficava escondida, com muita vergonha de tudo. E sempre achando que ninguém no mundo seria capaz de me amar. Mas Deus tem os seus mistérios. E aos 8 anos de idade, a minha tia, irmã do meu pai, que morava fora da cidade, veio visitar a minha avó e me levou na igreja presbiteriana de Araxá. E ali, na escola dominical, eu aprendi uma coisa que mudou a minha vida. Era lição de Natal. E a professora ensinava João 3,16. E ela falava do sacrifício de Jesus por nós, que morreu sem ter feito nada de errado. Quando ela leu e tentou fazer com que a gente decorasse aquele versículo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, essa frase ecoou fundo no meu coração ainda criança. Deus amou o mundo. E a professora deu ênfase nisso. Ela disse o nome de todas as crianças da sala, dizendo que Deus havia nos amado e que por isso ele tinha enviado Jesus para nascer ainda bebê, crescer e morrer no nosso lugar. Aquelas palavras ficaram no meu coração. Eu retornei para casa e naquele dia, naquela madrugada, eu tive um sonho com o Senhor. Eu sei, presbiteriano não acredita muito nisso, mas Deus fala com a gente de várias maneiras e eu creio que Ele falou comigo naquela noite. Eu acordei chorando e era um sonho muito diferente, onde Jesus me defendia de algo ruim que estava atrás de mim e dizia que eu era parte da família dele. Naquele instante foi o grande marco da minha conversão. A partir daí, aquela criança triste e amargurada mudou, porque eu não era mais alguém que não tinha valor. Na verdade, eu tinha um valor gigante, o valor de Jesus, que morreu por mim. Gente, vocês não têm ideia como a minha vida mudou. A minha família conta que logo depois disso, eu comecei a ser uma criança que falava muito. E vocês podem ver que isso é verdade. E com uma alegria que ninguém conseguia explicar. Era a alegria de Cristo que tinha invadido a minha vida. Eu conheci então o Senhor com 8 anos. E depois de alguns anos, continuei frequentando a escola dominical. Meu pai foi me permitindo participar da UPA com os adolescentes nas programações noturnas. E ali, participando de cada uma dessas coisas, o Senhor me chamou num acampamento, um acampamento que foi dirigido toda a sua parte de brincadeiras e a maior parte das devocionais por ibelinos. Naquela época, havia uma amiga minha que já estava encaminhada para o IBEL. E ali, naquele acampamento, Deus me chamou para o ministério. Ele disse que tinha algo maior para mim. O texto usado naquele dia foi o mesmo que anos depois ele confirmou o meu chamado, dizendo que ele me faria pescadores de homens. Não entendi nada naquela época, eu era muito jovem, com 14 anos, mas o tempo foi passando e Deus foi confirmando isso no meu coração. Aquilo que eu lutava no começo, com medo do que poderia acontecer, se a minha família ia deixar, já que eles não eram cristãos, só eu. O que a minha vida seria dali adiante? Todos esses medos foram sumindo e aos 21 anos o Senhor me enviou para o IBEL de uma maneira sobrenatural. O sustento de Deus foi assim, sem igual. Meu pai autorizou a ida ao IBEL, o conselho da minha igreja também, mas eles não poderiam me sustentar. Então eu consegui, com alguns irmãos amados da minha igreja mãe, que me sustentassem pelo menos com metade do valor do IBEL. E consegui também, assim, por um milagre de Deus, uma bolsa de metade desse valor com a Martinha aí no IBEL. Assim eu fiquei os 3 anos, sendo sustentada por irmãos, sustentadas
pelo próprio Deus e vendo Deus trabalhar na vida da minha família, que no começo disse que eu poderia ir porque eu insisti muito e eles viam que isso era a vontade de Deus, mas também vendo que aos poucos eles foram entendendo o que Deus tinha para minha vida. Eu conheci o IBEL, como eu sou do presbitério, desde que eu comecei a ir à igreja. As irmãs do IBEL, os irmãos, iam fazer EBF na minha cidade. Período de férias era uma festa, sempre com alguém diferente na igreja. E isso sempre me chamou muita atenção. Eu sempre gostei muito de criança, foi um dom que Deus me deu. E ainda antes de ir para o IBEL, eu trabalhei várias vezes como babá com algumas famílias da igreja, dei aula, auxiliei. Era a minha realização, era quando eu me sentia mais feliz. Cheguei no IBEL, mas não foi assim, uau, eu já sabia que era o departamento infantil. Não era. Eu cheguei no IBEL, fiquei os 3 anos, e como vocês sabem, a gente namora, muda o rumo, termina o namoro, fica sem saber para onde vai, e aí tudo ficou muito confuso. Como eu já cheguei no IBEL, já tendo feito muitas coisas na área do departamento infantil na minha igreja, eu fui tendo outras experiências trabalhando com SAF, trabalhando com a mocidade, trabalhando com congregação, com prática de pregação. E aí, no último ano, assim, tive uma possibilidade de ir para uma igreja no interior de Belo Horizonte, mas Deus assim não quis. A minha cidade, que tinha dito que não, minha igreja tinha dito que eu não retornaria, me convidou para retornar e assumir um campo de uma congregação. Eu aceitei o desafio, porque afinal de contas, trabalhar só com criança? Assim, isso é um detalhe que eu quero dizer para vocês que é muito importante. Como eu fui babá por muito tempo, muitas pessoas achavam que o ato de ser babá era uma coisa que me limitava. E foram tantos comentários ruins que eu não queria mais servir com as crianças. Eu queria mostrar que eu poderia fazer coisas grandiosas. Então, nesse caminho, eu fiquei em 2012, depois da minha formatura, pastoreando uma congregação na minha cidade, a congregação Ebenezer. Fiquei 1 ano ali. E em 6 meses, o nosso trabalho ali com crianças cresceu. Eram muitas crianças e a gente foi alcançando. E Deus ali foi falando, não era o meu lugar. Não tinha sido para coordenar uma congregação inteira que ele tinha me chamado, que era um chamado muito mais específico. Tão específico que eu precisaria não estar mais ali, no meu lugar seguro. Que eu morava com a minha família, era a minha igreja, minha congregação, eu já conhecia todos eles. Aí veio o desafio em 2012. No final de setembro, eu visitei o reverendo Roberto para consultá-lo, ou melhor, para avisá-lo que eu não continuaria servindo como obreira na igreja de Araxá. Na verdade, eu só fui comunicar. E ao conversar com ele, ele já falou, eu fico feliz que você não desistiu do ministério, minha irmã. E disse que tinha um campo para mim, que era para eu ir para casa e orar. Foi uma briga. Eu e Deus, porque eu teria que renunciar a tudo aquilo que eu já conhecia, meus amigos, minha cidade, minha família. Foi difícil, mas eu entendi que isso era o propósito de Deus e eu fui servir em Bauru, fiquei ali 5 anos, e ali em Bauru eu cuidava do departamento infantil, dos adolescentes e trabalhava na creche da igreja como missionária, falando de Jesus para as crianças ali. Ali Deus foi afunilando, porque vocês viram? Era adolescente, trabalhava também com idosos quando precisava, e aí Deus foi, afunilando, até que depois de 5 anos lá, eu retornei para Araxá e Deus foi muito claro comigo, dizendo que Ele tinha me chamado para algo especial, que era ser missionária com crianças. Era isso que Ele queria para minha vida. E o tempo em Bauru foi um tempo de capacitação. Ali eu fiz o curso da APEC, o CEDIC, de 1 ano, me tornei evangelista de criança formada pela APEC também. E tive as experiências maiores na minha vida como evangelista diretamente com crianças naquela igreja. Deus foi muito bondoso, Ele me preparou. E aí veio o convite para que eu viesse servir Ele aqui, na 2ª Igreja Presbiteriana de Taguatinga.
Deus tem sido bondoso conosco aqui. Não tenho o que reclamar, sabe? Ser coordenadora do departamento infantil é um grande desafio. Nós somos preparados a ser professores, a ser evangelistas. Então, quando você assume uma coordenação, você precisa de mais capacitação. Nesse período, antes de vir para cá, o tempo que eu fiquei em Bauru, eu decidi, eu entendi que era isso e fui estudar pedagogia. Hoje, estou terminando a faculdade de pedagogia, eu entendo que para coordenar a gente precisa ter uma capacitação maior. A pergunta aqui que a professora fez diz que pergunta algumas das alegrias e tristezas do ministério. A maior alegria é você poder ver as crianças conhecendo Jesus, o carinho e a verdade que elas passam. Eu cheguei aqui no final de dezembro do ano passado, substituindo, talvez vocês conheçam, a evangelista Anelisa Nascimento, que se casou e foi morar em outra região. A Anelisa ficou aqui 11 anos, então para mim foi um desafio chegar e conquistar essas crianças, conquistar um espaço que já era dela. Mas Deus tem sido bondoso. As crianças, eu tenho visto resposta por parte delas, não só no carinho, mas também naquilo que a gente tem ensinado para cada uma delas. Tristezas é que muitas vezes quem atrapalha mais o ministério não são as crianças, são os pais, são os adultos, são pessoas que não deveriam, já que eles já têm maturidade. Aqui, a professora também perguntou alguns desafios que eu tenho enfrentado em algumas áreas. Como missionária, a necessidade de buscar capacitação. Ser coordenadora do departamento infantil, mesmo já fazendo pedagogia e aprendendo um pouco sobre coordenação, eu trabalhei numa creche em Bauru. Quando eu voltei para Araxá no ano passado, eu trabalhei também na escola da igreja. Ainda assim, é muito diferente. Eu tenho buscado capacitação para que eu consiga fazer da melhor maneira. Como que isso tem sido feito? Eu tenho buscado leituras, busco cursos online, vídeos no YouTube, e a gente vai aprendendo à medida que vai lidando. Eu era de uma igreja pequena, Araxá é uma igreja pequena. Fui para Bauru, que era um pouco maior, e estou numa igreja que é muito maior do que era Bauru e Araxá. Então, você chegar aqui, ter muita gente para ajudar e ter que coordenar isso tudo, tem sido, assim, bem difícil. Sobre cooperação, eu não tenho o que reclamar aqui na igreja. A gente tem, assim, a facilidade de ter mais de 60 pessoas que auxiliam no departamento infantil. Então, diferente do que acontece aí na maioria das igrejas, a gente tem um revezamento aqui. As classes são muito bem divididas e nós temos 4 a 5 professores em cada sala que revezam. Então, às vezes ficam 2 num domingo, 2 no outro e assim vai revezando, sabe? Então, isso eu não posso reclamar. Se a gente vai fazer uma programação de evangelismo, eu posso contar com todo mundo. Cada equipe já sabe a sua função. Se é a equipe da cozinha, se é de organização dos jogos, se é das músicas, tudo funciona muito bem. Graças a Deus, essa é uma estrutura já deixada pela antiga evangelista. Em Bauru, quando eu cheguei, não era assim, né? Eu cheguei lá e fui a primeira evangelista que a igreja teve. Então, a gente teve um processo de estruturar o departamento infantil. Ele já tinha uma coordenação feita pela irmã, que está lá ainda hoje, e eu entrei fazendo a capacitação de algumas pessoas. Comecei com os adolescentes, que antes eram crianças, se tornaram adolescentes com 12 anos, eles já iam para me ajudar nas programações. Hoje eles já estão com 17, 18, 20 anos, e aí eles estão servindo dentro do departamento infantil da igreja. A gente fez cursos de capacitação lá, como temos feito aqui, e tem funcionado muito bem. Sustento. Isso eu não posso reclamar. Deus também tem sustentado de uma maneira sem igual, sabe? Deus faz uns milagres, e eu acho que vocês sabem disso, porque se vocês estão no IBEL, vocês confiam nesse sustento dele todos os dias. No tempo do IBEL, às vezes dava vontade de comer batata frita, que era uma coisa simples, bife e batata frita, e
Eu sempre tive o hábito de colocar tudo que eu precisava diante de Deus. E Deus me sustentava. Eu tive períodos que tinha que pagar a conta da educação cristã, que vocês sabem que gasta bastante, e não tinha dinheiro. E Deus provinha de pessoas assim que a gente menos esperava. E aqui não tem sido diferente. Estou aqui desde dezembro, como eu disse para vocês. E Deus tem sustentado em cada coisa, sabe? Eu vim para cá, ou melhor, quando eu saí de Bauru, eu doei a maioria das coisas que eu tinha. Eu fiquei só com a cama e um armário que ficou na casa do meu pai em Araxá. Eu vim para cá só trazendo os meus livros e as minhas coisas pessoais. Tudo que eu tenho aqui foi deixado pela evangelista Nelisa. Então, isso é mais uma prova do sustento de Deus. Aqui na região também, na mesma igreja, em congregações, nós temos irmãos da classe herdeiros, que é outro sustento de Deus. E na questão de solidão, a gente tem amigos, Deus nos dá amigos e famílias por onde a gente vai. Isso vocês podem ter certeza. Deus vai cuidando da gente em cada momento. Fisicamente, eu tenho sofrido um pouco, porque o clima é difícil aqui. É um clima seco, né? Eu não estou acostumada com isso. Eu tenho rinite, sinusite, amidalite e tudo que vocês pensarem com it. Então eu sofri muito no começo. Quando eu saio, vou na minha casa e volto. O processo de adaptação também é difícil. Mas Deus tem cuidado, assim como Ele prometeu no começo. Agora, assim, vamos parar de falar de mim? Vamos falar do departamento infantil. O departamento infantil da Segunda Igreja Presbiteriana de Taguatinga é o sonho de todo departamento infantil de qualquer igreja. A gente tem uma mega estrutura, muito bem feita, salas extremamente organizadas, sabe? Com cadeiras do tamanho certo para cada faixa etária, quadros, material. Aqui não falta nenhum material que a gente precisa. O professor precisa de tal material, a gente prepara, a gente compra, a igreja tem verba para isso. Diferente, talvez, de muitas realidades de vocês e da realidade que eu venho, que a gente comprava como professores e preparava o material, porque muitas vezes a igreja não tinha os recursos necessários para isso. Então, eu não tenho do que reclamar. Nós temos uma sala de coordenação. Essa sala de coordenação e o depósito, lá fica sempre o material que são usados na sala, que podem ser usados, fantoches, material de papel, todo tipo de material de papelaria, a gente vai repondo todo mês, quando precisa. E a minha função como coordenadora do departamento infantil, além de dividir e planejar como serão as aulas e como será o nosso currículo no decorrer do ano, ela tem passado também nesse desenvolver das aulas. Aqui em Brasília, a gente tem professores que trabalham a semana inteira e eles não querem abrir mão do departamento infantil. Então, eles estudam a lição, mas não conseguem fazer um visual diferente. E eu fico com essa responsabilidade que durante a semana eu faço esse visual diferente para que ele utilize no domingo. E é aquela satisfação de ver as crianças mais animadas, porque não é só um cartaz com figura, não é só isso, é uma coisa a mais que a gente sempre faz aqui. Recurso humano, como eu disse, não tem o que reclamar. Nós temos muitos irmãos que servem aqui na igreja, mas não é essa a realidade em todos os locais. Eu venho de uma igreja que já passou por muitas dificuldades de não ter professores. Bauru, que fiquei 5 anos, que eu tenho também como minha igreja, vocês vão aprender isso quando a gente vai para o campo. Toda igreja que a gente passa é a nossa igreja. A gente teve muita dificuldade. No último ano que eu fiquei lá, nós demos um curso durante o ano para os professores, um sábado por mês, para capacitá-los para o trabalho. E ainda assim, os professores não iam de jeito nenhum. E era muito difícil. Então, você procurava professor, não tinha professor, muitas vezes a gente assumia essa responsabilidade para dar aula. A pergunta de número 9 que a professora mandou é: qual a abrangência da atuação a nível do departamento infantil no contexto da escola bíblica dominical e outros? Olha, o departamento infantil aqui da Segunda Igreja, ele trabalha de uma maneira que abrange a igreja toda. Quando há um evento na igreja, o departamento infantil ele se envolve em tudo, principalmente na decoração. Nós acabamos de fazer a programação, café da manhã do Dia dos Pais, e nós ficamos a semana inteira passada recortando e fazendo material para
enfeitar tudo. Como a igreja é muito grande, a gente tem um salão de festas muito grande e tudo mais, para esse café da manhã exigia muita coisa. Quando a igreja é um pouco menor, então não tem essa necessidade. O departamento infantil aqui, ele não é só departamento infantil, ele engloba muitas coisas. Então, eu como evangelista, eu cuido da escola dominical, do culto infantil das crianças, da escola dominical infantil, tá? O culto infantil das crianças, cuido do coral infantil que nós temos aqui, e nós temos uma programação mensal que é o sábado legal, que é sempre no primeiro sábado do mês, é o sábado evangelístico. Então nós fazemos uma programação bem parecida com Tarde Alegre, que é uma coisa que vocês já conhecem aí, para alcançar as crianças. Como a estrutura da igreja é boa, que a gente tem cama elástica, tem jogos de mesa para as crianças brincarem, tem uma quadra gigante, uma nada, né? São 3 quadras gigantes na igreja, o que facilita muito o nosso trabalho, né? Porque você não precisa ficar alugando nem ficar inventando muita moda, porque tem os tios que fazem a pintura e a gente tem material para isso. Então, o trabalho aqui é desenvolvido dessa maneira, além da UCP, que a gente tem ensinado as crianças a serem líderes desde já. Qual as inovações você trouxe ou pretende para o departamento infantil? Nós estamos num período de transição, né? Saindo da gestão da evangelista Nelisa e entrando na minha gestão. Eu estou aprendendo a gerenciar. Então, o meu foco agora é conseguir ter a equipe junto comigo, trabalhando num propósito só. Meu propósito é que a equipe, deixa eu só pegar isso aqui para mostrar para vocês, que a equipe floresça aonde Deus os plantou. Que eles entendam a importância de florescer no meio das crianças, com alegria e fazendo melhor. Então nós estamos investindo em treinamento para esses professores. Há uma coisa assim que ainda me incomoda muito, os professores, por eles já estarem muito tempo na função, eles acabam não querendo participar de todo o treinamento. Então a gente tem estruturado um treinamento agora, até o final do ano, para conseguir falar com cada professor de cada faixa etária. Então vai ser um treinamento específico para que não seja uma coisa tão gigante que eles não gostem de participar. Uma coisa mais rápida, condensada, que a gente consiga passar para os professores o que a gente pensa. Uma outra coisa que eu quero introduzir e que é alvo da minha oração, e eu conto com a oração de vocês também, é que no próximo ano as crianças possam entender o que é missões e ter isso enraizado no coração. Em Bauru, a gente teve essa experiência muito legal das crianças entenderem e serem crianças missionárias. Elas conseguiam usar o livro sem palavras, conseguiam sair e distribuir folhetos evangelísticos e apresentar o plano da salvação. Então, nós estamos ensinando as crianças sobre crescimento na escola dominical esse ano, e o objetivo ano que vem é continuar com esse ensino, mas introduzir missões de uma maneira mais específica e de maneira que alcance mais o coração das crianças e elas estejam mais dispostas a ser instrumento nas mãos do Senhor. Não falei para vocês, mas aqui a gente tem quase 100 crianças na igreja. Então, é um departamento infantil muito grande. E cada vez Deus tem acrescentado mais crianças dessas programações evangelísticas que fazemos. E Deus tem sido muito bondoso conosco aqui. Além das crianças, a gente vai recebendo mais pais. E assim, a nossa família vai crescendo. Deixe um desafio aos alunos do IBEL quanto ao aproveitamento do curso e busca de capacitação além do curso. Meus irmãos, não preciso dizer para vocês porque a minha história já contou. Não fica só com o curso do IBEL. Ele é excelente, ele te dá embasamento para tudo. Hoje eu ainda lembro de coisas do IBEL. Eu me formei em 2011, já vai dar 10 anos da minha formatura. E eu uso coisas que eu utilizava no IBEL, que eu aprendi no IBEL, mas eu não fiquei só nisso. Eu acho muito importante você que tem um chamado, que seja na área de pregação, que seja no departamento infantil, tudo gira, tudo é muito rápido. Procura formação. Seja em pedagogia, mas agora não dá para eu fazer faculdade. Ora ao Senhor, tenta fazer uma faculdade, tenta fazer o Enem para conseguir bolsa numa faculdade, porque é importante você ter uma formação superior que te auxilie no ministério. Ah, mas aqui na minha região tá difícil. Procura esses pequenos cursos, mesmo de igrejas que são igrejas cristãs, irmãs. Vá, participe. Hoje mesmo começa aqui na nossa região um curso numa igreja irmã nossa que vai durar 6 meses para capacitação de professores.
Então, você tem que procurar crescer. Se você estagna, a sua igreja também vai estagnar, o seu departamento infantil também vai. E Deus tem me dado esse desafio de continuar aprendendo. Assim, estou voltando agora para a faculdade. Eu parei, né? Fiz dois anos e meio, a minha faculdade é 3 anos de pedagogia. Parei porque a minha mãe faleceu, eu tive que retornar para Araxá para ficar com a minha família. E agora Deus está me permitindo voltar para terminar o meu curso. E eu não quero ficar só nele, quero fazer uma pós-graduação. Quero validar o meu curso do IBEL, porque isso me garante também a chance de, se abrir essa oportunidade do ensino religioso, eu entrar numa escola e poder ensinar não só com a pedagogia, mas ensinar também como teóloga. A formação do IBEL, ela é excelente, mas você não pode ficar só nela. E eu desafio vocês a sonharem com o departamento infantil, a verem essas crianças louvando ao Senhor. Minha maior alegria hoje, meus queridos, é ter notícia das minhas crianças lá de Bauru, que agora já são adolescentes, daqueles que já estão na faculdade, que eles continuam servindo ao Senhor no ministério. Lá eles têm uma viagem missionária todo meio do ano, e eles foram para uma viagem missionária. Crianças que estavam lá comigo e hoje são servos do Senhor. Vocês só entenderão o tamanho da alegria de servir no ministério infantil quando você vê uma criança que você cuidou a vida inteira professando a sua fé em Cristo Jesus na frente da igreja. Você vai ver que valeu a pena, que ele se tornou um cristão porque o Senhor usou a sua vida. Eu desafio você, não desista, estude, se prepare, se capacite, leia. Ah, mas eu tenho pouco recurso. Busca na internet. Tem muitas coisas gratuitas no YouTube, gratuitas na internet. Inclusive, tem um blog. Eu tenho um blog que tem muita coisa ali das coisas que eu aprendi no IBEL e que eu tenho feito. Confesso que eu não estou postando direito, mas vocês podem procurar. Chama Dona Coruja Cristã. Podem entrar lá. Se vocês quiserem ser meus colaboradores também, pode falar comigo. Tá certo? Que Deus abençoe. Professora Nancy, muito obrigada. Que alegria poder falar um pouco daquilo que Deus tem feito na minha vida. Vocês sabem que vocês são extremamente especiais na minha vida e eu espero poder ir ver vocês agora em outubro no sermão de prova da minha filha aqui da igreja, da Dona Odário. Então, se a gente se vê até outubro, se não, até a glória celestial. Que Deus os abençoe. Um abraço dessa Ibelina de outrora que ama vocês e ora por vocês mesmo sem conhecê-los. Deus abençoe.